Você já fez aquele teste de olhar no pontinho vermelho até o círculo azul em volta começar a desaparecer? Pois é, o nome disso é efeito de Troxler. Quando você olha fixamente em um ponto central, o seu cérebro começa a ignorar o que quer que seja considerado desnecessário e o que está em volta começa a dissolver ou distorcer. Por isso algumas pessoas veem suas bocas se transformando em coisas retorcidas e suas testas e sobrancelhas derretendo, e tem também os casos onde você começa a ver animais e monstros. Isso é o seu cérebro tentando recriar o seu rosto distorcido e com isso gerando essa percepção de possíveis monstros ou animais. E isso combina muito com o Eren nesse episódio se olhando fixamente no espelho, né? Se vocês repararem até pela própria mensagem que a abertura ela passa, né? Quando a gente tem o finalzinho dela mostrando a figura do Eren e dizendo monstro, monstro é muito do que isso também, né? É muito do que essa mensagem que esse episódio quis passar do Eren, ele aos poucos indo se tornando esse monstro. E isso parece que o Isayama ele decidiu aproveitar, né? Pegar esse conceito e aplicar também em Shingeki no Kyojin para fazer essa brincadeira aqui do Eren, ele também ali talvez se enxergando como um monstro. E antes da gente começar a desmembrar parte por parte esse episódio, fazer aquela recomendação de sempre, galera. Se você estiver procurando um lugar para assistir Shingeki no Kyojin, você pode assistir pela parceira do canal Crunchyroll. Lá os episódios eles saem aos domingos às 5h45 da tarde para os assinantes. Depois de uma semana eles são liberados para os não assinantes. Ou seja, todos os outros episódios de todas as outras temporadas de Shingeki no Kyojin eles estão liberados para os não assinantes. E não só Shingeki no Kyojin, mas você pode também assistir Jujutsu Kaisen, que tem saído semanalmente, Kimetsu no Yaiba, que também fez bastante sucesso, e uma porrada de outros animes que o catálogo deles tem também. E acessando o primeiro link na descrição, você pode ter acesso a 14 dias de graça para testar qualquer plano que a Crunchyroll oferece, então não perde tempo e confere lá, beleza? O episódio ele começa com a Hanji tirando uma com a cara do Eren, tipo, Tatakai? Que maneira Tatakai ficar repetindo essa porra toda hora, mano? Tem mais o que fazer, não? Bom, literalmente ele não tem mais o que fazer, né? Enquanto ele tá pelo menos preso ali, ele realmente não tem mais o que fazer. A gente finalmente tem a introdução daquela personagem asiática chamada Kiyomi, e a gente tem a revelação de que a Mikasa, ela tem sangue real daquele país. Olha só o nível de importância que ela também tem, né? E é explicado um pouco dessa história, e aquele brasão daquela tatuagem que ela tinha no braço era algo que provavelmente passou despercebido pra muita gente, mas que já tinha realmente sido mostrado. Não o brasão em si, mas aquilo sendo enfaixado. A mãe dela dizendo que ela precisava guardar aquilo e precisava passar para as próximas gerações, né? Quando ela começasse a ter filhos também. O curioso é que essa bandagem que ela tem no braço até chega a aparecer no mangá, mas, por exemplo, quando a gente teve uma cena no anime dela treinando, aquela clássica cena dela treinando, ela não tá com a bandagem no braço, esqueceram de colocar isso, né? Porque tinha algo escondido, talvez achassem que fosse algo aleatório ou simplesmente esqueceram mesmo. Mas a história que é passada pra gente é de que o príncipe Azumabito, ele era amigo do rei Fritz antes de acontecer a grande guerra dos titãs 100 anos atrás, né? Só que depois dessa guerra acabou que algumas pessoas desse reino se afugentaram e foram esquecidas lá dentro das muralhas. E acabou que por conta disso a dedução mais lógica possível era de que a Mikasa ela fazia parte também desse reinado, desse legado, né? Agora o questionamento que fica é, a gente sabe que os Eldianos eles migraram para a ilha de Parades, e por isso o rei Fritz ele construiu as muralhas, etc. A gente sabe como foi. Então o que dá a entender é que esses antepassados da Mikasa eles também migraram para dentro das muralhas junto com o rei Fritz, talvez por conta da bagunça, das circunstâncias, né? Acabou estando no lugar errado, na hora errada, mas os pormenores a gente realmente não tem nem no mangá essas informações. E é dito também que a Mikasa ela é a esperança do reino de Hizuru, como se ela fosse, nossa, olha como ela é a predestinada a fazer algo grande e tal para salvar aquele reino, mas eu gostei que logo depois essa expectativa foi quebrada porque a única coisa que Kiyomi queria era o interesse comercial pelas pedras que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então não tinha nada dessa coisa de glória e tal dela ter e tal, porque logo depois foi esquecido. A própria Mikasa ela não se importa com isso lá na frente, no próprio episódio ela já tem a expectativa quebrada, então meio que segue a vida. Acabou que na prática nem fez tanta diferença assim. No meio disso a gente vê o cabeção do Pixis também, coitado, o desgraçado tá até com enxaqueca de tanto pensar na politicagem toda de Parades. E a felicidade da história quando ela descobre que a Mikasa ela era também alguém importante, então era alguém com quem ela podia compartilhar esse fardo também, de carregar justamente esse fardo de uma linhagem, etc, né? E essa cena é interessante pelo contraste que ela faz com o resto do episódio, quando a história ela aparece grávida e a gente vê aquele semblante de completamente morta, de completamente vazia
na personagem. Se essa cena toda da Mikasa sendo alguém que tem sangue real daquele reino, etc, serviu pra alguma coisa, serviu pra fazer esse contraste com a história. Depois é mostrado o Zeke conversando com a Kiyomi, como eles conseguiram chegar num acordo, e o Zeke mostrando pra ela o equipamento de movimentação 3D. Ele diz que aquele equipamento ele conseguiu por conta própria, e se vocês estão lembrados, na primeira aparição dele, quando ele mata, eu esqueci o nome do cidadão, mas ele tava logo abaixo do Levi, né? Coitado, ele morreu de forma tão randômica, nem parecia. Mas ele pega, o bestial, ele pega o equipamento 3D e ele acha realmente interessante, né? Olha só, interessante essa bugiganga que conseguiram fazer. Era justamente esse que ela mostrou que ele mostrou pra Kiyomi. Ele também fala sobre o combustível chamado gelo explosivo, que é basicamente um recurso subterrâneo que é usado para servir de gasolina, né? Para servir de combustível para esse equipamento de movimentação 3D. O curioso é que no mangá tem uma fala um pouco mais específica do Zeke sobre isso, que ele diz o seguinte, ele fala aqui: dizem que o rei das muralhas, ele cavou buracos em Parades e armazenou tesouros criados pelo poder dos titãs, pedras ardentes e brilhantes. Isso dá muito a entender que se referia à própria caverna que a gente vê na terceira temporada quando o Eren é levado preso, né? E a gente tem todo aquele lance com a história. Aquela caverna com aqueles cristais azuis dão muito a entender que foram feitos a partir do poder de endurecimento dos próprios titãs reais. Só que a gente nunca viu na prática, e aqui fica o meu questionamento, né? As pessoas extraindo aquele mineral em específico, mesmo que não fosse dentro daquela caverna em si, porque era meio oculto, era um lugar meio oculto, mas ao longo da própria ilha a gente não viu esse trabalho sendo feito, né, de extração desse minério, desse cristal, para ser usado no combustível para eles. O Zeke ele também fala sobre como ele mesmo entregou os próprios pais, e isso é algo que é mostrado com um pouco mais de detalhes no mangá. Na verdade, ele diz que se viu numa situação onde ele descobriu que o exército de Marley ele estava conseguindo fechar o cerco e assim quase conseguindo descobrir o paradeiro ali, né, descobrir toda a revolução que estava prestes a acontecer, e por conta disso ele se viu na saída de ter que entregar os próprios pais para assim ele se passar como um inocente, um cara que estava ali do lado do exército de Marley ganhando a confiança ainda mais deles, né? Só que eu entendo a decisão deles não terem colocado esse trecho em específico nesse episódio do anime, porque a gente ainda vai ter, mesmo que no mangá a gente tenha tido com mais detalhes, a gente ainda vai ter no mangá e no anime, consequentemente, o total flashback do Zeke em relação a isso. Então eles preferiram não ser redundantes nesse sentido e deixar provavelmente para mais pra frente eles mostrarem com totalidade toda a explicação pra causa dele realmente ter feito isso. A Kiyomi ela também diz as 3 condições que o Zeke deu para eles conseguirem entrar num acordo. Primeiro, eles usarem o poder dos colossais de dentro das muralhas só como uma breve demonstração pro mundo, para assustar o mundo, mas não para acabar com o mundo logo de vez, né? Para assim eles assustando o mundo, eles terem tempo para conseguirem modernizar a ilha ao máximo, para que dessa forma, né, eles conseguirem se equiparar tecnologicamente ao resto do mundo, porque querendo ou não, eles são um país atrasado. E a terceira exigência é para que o fundador fosse passado para alguém com sangue real, ou seja, ou a própria história conseguindo esse poder, ou os próprios filhos dela também. E o curioso é que a história ela aceita adquirir o poder do Titã Bestial, enquanto o Eren ele é totalmente contra isso. É justamente o contraste que a gente vê dele naquele período, 3 anos atrás mais ou menos, né, que ele era completamente contra essa ideia, dizendo que não, a gente vai arrasar o mundo inteiro, não, a gente tem que ir contra isso, completamente contra isso, e a gente vê esse contraste na prática, já no presente, voltando ao presente, quando ele ameaça a Hanji. Caraca, aquilo foi muito forte, aquela cena dele agarrando ela, e o grito que ele dá, e aquela luz brilhando no olho dele, prestes a se transformar. Caraca, mas foi muito maneiro, mas foi, cara, foi forte. O grito dele, ele deu pra sentir. Nossa. Ó, tirei até o microfone sem querer. E a história aparecendo grávida de alguém. Mais uma vez, você vê o semblante dela completamente vazio, completamente infeliz, simplesmente servindo como uma incubadora pra toda essa situação muito maior que, cara, eu não quero, mano, nada a ver isso aí, mas ela acabou se submetendo e a gente descobre quem é esse sujeito, quem é o pai da história, porque a gente vê logo depois uns eldianos eles conversando ali, né, na mesa de um restaurante, e eles debatem um pouco sobre isso, e por conta deles, a partir da visão deles, a gente tem a explicação de quem é o sujeito. Eles falam que esse foi um sujeito que ela conheceu na infância, que acabava atacando pedra nela, talvez para chamar atenção ou algo assim, mas depois que ele se tornou maior, ele trabalhou no orfanato da própria rainha, então como uma forma de se redimir ali, né, pelas coisas que ele fez com ela, então ele acabou prestando esse serviço ali de caridade. E ela viu nele alguém como um
candidato a possível pai do filho dela, né? Cara, isso é algo que vale muito a pena, eu acho que é muito importante porque confunde muita gente, o pessoal fica, cara, mas como é que pode ser filho de um random? Não pode ser, tem que ser filho do Eren, tem que ser filho do Eren. O pessoal fica louco teorizando sobre isso, até hoje o pessoal discute sobre isso mesmo no mangá. Mesmo o episódio mostrando esse fazendeiro, mas eu acho que faz muito sentido com o contexto em que a personagem ela tá inserida. Cara, aquela não é uma gravidez resultado do amor de duas pessoas. É simplesmente uma questão política. Então, ela tratar isso dessa forma é algo que condiz completamente com o contexto dela. Então, ela simplesmente escolheu um cara lá que ela tinha alguma mínima afinidade que seja, um cara completamente aleatório, porque é uma gravidez praticamente aleatória nesse sentido, então eu acho que condiz. Só que eles ainda debatem algumas coisas, porque a princípio ela se tornaria uma titã, né? Só que quem convenceu a ela a não se transformar num titã logo de imediato para sim conseguir os poderes do bestial, mas sim ter um filho logo depois, né? O pessoal teoriza isso dizendo que talvez ela tenha sido convencida a fazer isso partindo da ideia de alguém que queria manter o Zeke vivo por mais algum tempo. E eles cogitam que poderia ser a Yelena, a seguidora fiel do Zeke, né? E no mangá, é curioso isso, porque isso não foi mostrado no anime, mas no mangá a gente tem uma visão de quem seria essa pessoa de costas. Fica aí o questionamento, se era a Yelena, se era o próprio Eren, quem será que era? O curioso é que logo depois dessa cena tem um foco muito grande no vinho que o Niccolo ele estava servindo para aqueles eldianos. Prestem muita atenção nisso, porque não só nessa cena esse frame ele é colocado de forma completamente obscura, mas no finalzinho do episódio também, quando a gente vê vinho sendo distribuído. Agora, voltando ao passado novamente, a gente vê o Eren e companhia construindo ali o trilho de um trem, galera. A gente vê algumas cenas muito legais do Levi reparando, caraca, mas vocês só cresceram? Levi com seu 1,5 m ali perguntando, pô, mas como é que vocês ficam tão alto, mano? Que genética maldita que vocês têm que vocês ficam tão alto e eu não? A Mikasa carregando várias vigas, nem era uma viga só, ela carregando várias vigas sozinha no braço, e eles dizendo que a negociação com o reino de Hizuru falhou, que eles só queriam o monopólio daquele mineral e que o mundo continua contribuindo com essa ideia de que eles precisam ter um inimigo em comum para assim, né, o resto se manter em paz ali, como uma forma de tentar fomentar a diplomacia entre esses países, já que fica muito mais fácil eles serem amigos quando eles têm todos um inimigo em comum. E é dessa forma que surge o plano deles tentarem se infiltrar no reino de Marley. Olha só que curioso, né? Eles tentaram, através de um intermédio, se conectar com o mundo, só que eles falaram, cara, não tá funcionando, vamos tentar a gente diretamente tentar fazer isso. E é isso que eles foram tentar fazer, né? Eles foram tentando se infiltrar em Marley e quem sabe em algum momento ali eles mostrarem pro mundo que eles só querem ser amigos do mundo, eles não são mais pessoas. É uma tentativa que, cara, você vê o microcosmo daquele universo ali tentando fazer algo, tentando praticamente mudar o mundo. E isso é muito difícil. Eles conseguem ali mudar aquele pequeno microcosmo deles quando eles conseguem ter uma relação direta com os próprios marleyanos, eles conseguem fazer uma amizade, criar algum laço com eles, mas com o mundo inteiro fica muito mais difícil. E o Eren falando também sobre passar o poder dele adiante, né? Algo que ainda tá um pouco longe de acontecer, mas uma hora esse tempo vai chegar e ele precisa se decidir, né? Mas foi muito legal essa cena. É realmente assim o contraste do passado com o futuro, a gente vendo até mesmo os personagens atuais, eles não conseguindo reconhecer o Eren, e isso é passado no finalzinho do episódio, na discussão deles. Esse contraste é muito bacana porque a gente vê o Eren de uma forma, pensando de uma forma no passado e ele agindo de outra agora no futuro, pensando de outra forma no futuro, e a gente vê os personagens no presente, agora no futuro, né? Eles não conseguiram assimilar isso, eles não conseguiram absorver que o Eren realmente ele tá diferente. Eles ainda ficam presos àquela memória do Eren no passado, quando ele era aquela boa pessoa que queria ali proteger os amigos, etc. Não queria destruir o mundo de jeito nenhum, queria considerar qualquer possibilidade que fosse para tentar evitar que isso acontecesse, mas essa conversa ali do pessoal da tropa conversando sobre quem herdaria o poder do Titã do Eren, né? O pessoal sempre fica assim, não, eu preciso herdar, né? Aquela coisa assim, tudo bem que eu vou morrer mais cedo, mas, porra, ter esse poder ia ser muito foda, né? Ia ser muito foda, né? E a gente tem o diálogo magnífico que foi da Sasha com o Connie, deles conversando, não, pera aí, a Sasha dizendo, não vou deixar vocês com... Não pode passar esse poder pra um idiota que nem vocês, né? Que isso, pô? Aí a Connie fica, peraí. Passar pra um idiota? Mas você é mais idiota até do que eu? Do que você tá falando? Você tá se contradizendo? E aí ela fica tipo, hã?
Aí o Gollum fica tipo, hã? Também foi linda aquela cena, foi muito engraçada. E voltando ao presente, como eu falei, a tropa de exploração ali reunida e eles conversando sobre como o Eren realmente mudou. Como o pensamento do Eren mudou, agora ele concordando com o plano do Zeke, agora ele querendo destruir o mundo, agora ele colocando a própria tropa de exploração em perigo, principalmente Mikasa e Armin, que eram os mais próximos dele. O que será que está acontecendo? Então é esse trabalho de processamento que tá tendo em relação à tropa deles. Cara, vai chegar um momento que a gente vai precisar parar o Eren e, quiçá, até mesmo matar ele se for necessário. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo ficou bem longo, mas, galera, era muita coisa pra eu comentar. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito ainda, galera, gostou do vídeo? Se inscreve no canal pra gente poder bater logo essa meta de 400 mil inscritos. Ativa também o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Puxei o fio aqui. Até a próxima. Tchau!